Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vita Talks. Eu sou a Cris Krum. Eu sou a Leti Paerski. E hoje nós estamos aqui com o Hugo Madeira, né, da barbearia e social club La Máfia, a franquia que nós temos aqui em Santa Maria. E a gente vai dar as boas-vindas aqui, porque o Hugo recentemente, então, fechou, né, mais uma operação confirmada no Vita Center. E a gente queria que tu contasse um pouquinho, né, como é que é o que é a barbearia La Máfia e os serviços, enfim, pode nos contar. Bom, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, Cris e Letícia. A La Máfia, então, ela existe desde 2014 em Porto Alegre, né? É uma franquia, né? A franqueadora iniciou as operações em 2014, nós viemos para Santa Maria em 2017, tá? Com a primeira unidade. Atualmente temos 2 unidades aqui, uma no bairro Bonfim e a outra em Camobi, e a terceira agora que a gente acabou fechando vai ser no Vita Center, novo espaço ali, né? A gente está bem ansioso para começar as obras ali e logo para poder estar atendendo o público que por ali já frequenta e vai começar a frequentar depois que o mall tiver 100% inaugurado também, né? A La Máfia acabou entrando na minha vida, assim, eu era cliente, né? Na época que eu morava em Porto Alegre. Eu morei em Porto Alegre antes de vir para cá. Em 2015 eu era cliente na barbearia. E naquela época eu sempre conversava muito com o meu barbeiro também, e foi o momento onde a própria La Máfia estava abrindo as franquias, né, e não só trabalhando com unidades próprias. E a cada mês que eu ia cortar o cabelo, fazer a barba lá na barbearia, o Vini, que era o meu barbeiro na época lá, comentava comigo, né, tu viu que abriu uma nova La Máfia, abriu uma nova La Máfia em Foz, Taquara, Pelotas, e a cada mês que passava eu ficava indagando ele, perguntando, querendo saber como é que funcionava, né? Então foi isso que me levou a correr atrás, atrelado ao meu sonho que eu sempre tive de empreender, né? Naquela época ali eu trabalhava numa empresa, né? Mas aí eu já não estava muito satisfeito com a questão de seguir uma carreira profissional dentro de uma grande empresa, mas e sim ter a minha própria empresa. Então foi um dos motivos que me levou a conversar com o pessoal da La Máfia, né? O Lucas, o Jader, que são os sócios fundadores, né, da marca, e pessoas super acessíveis também para conversar e trocar uma ideia sobre empreendimentos, e foi ali que eu conheci a marca em si, né? Hoje eles têm quantas unidades no Brasil? 35, se eu não me engano. É a segunda maior rede de barbearia no Brasil. Tá caminhando já para ser a primeira. Continuar nesse ritmo aí não vai faltar muito, não. E no Rio Grande do Sul? Tem a maioria está no Rio Grande do Sul. Hoje tem Paraná também, Santa Catarina, São Paulo, se eu não me engano, Mato Grosso. E explica, né, principalmente para as mulheres que estão escutando, o que é uma barbearia, né? Porque a gente vê assim, isso, não sei, olhando de fora, né, que não consumo o produto, mas é algo que deu um boom de um tempo para cá, né? Porque a gente pensava antes barbearia aquele lugar lá que tá o barbeiro antigo, né? O barbeiro antigo e tal, mas enfim, que é um local de troca de ideias, de muito papo, né? Um ambiente masculino, enfim. Mas o que mudou? O que tem hoje dentro de uma barbearia? Não é só uma barbearia. Que não nos contam. Que a gente sempre fala também que é uma experiência, né? Não é só um corte de cabelo que tu vai ter lá, ou só a barba que tu vai fazer, né? A La Máfia em si trouxe também esse conceito novo de clube social, né? Social club, no caso, né? Que nem o nome da marca já diz. Acaba sendo um lugar para confraternizar, não só tendo um momento bacana, uma resenha com o teu barbeiro, mas como também com amigos. Acaba sendo um ponto de encontro para tomar uma cerveja, assistir um jogo de futebol, jogar uma sinuca, até porque a barbearia conta com esse extra para que o cliente possa usufruir, né, antes, durante e depois do atendimento dele, né? Então, vai de cerveja, chopp, mesa de sinuca, videogame, churrasqueira, pebolim. Então, e em épocas também de esportes, assim, por exemplo, competições esportivas, né, que o pessoal gosta de olhar, assistir um jogo da Libertadores, assistir um jogo da Champions, Copa do Mundo, que teve também há pouco tempo, acaba sendo como um ponto de encontro lá também, né? Então, é muito difícil eu te falar que os clientes vão lá, cortam o cabelo e vão embora, né?
Não, eles já chegam, é um ambiente climatizado, bacana, onde tem à disposição ali café, água, Wi-Fi, um ambiente climatizado legal, TVs com diversos tipos de programação e canais que tá rolando na TV, videogame, o sinuca, tudo isso já inclui na experiência que ele está tendo sem ter que pagar um a mais, né, naquele serviço que ele vai realizar, né. Sim, quando tu comentou que a do Bolfim tem 200 metros quadrados, Tem né? 200 metros quadrados, é a Daí eu fiquei primeira pensando, e a maior aqui. São tantos barbeiros trabalhando ou é que realmente, né, tem... Ali a gente conta com 9 posições de barbeiro, porém a pandemia fez com que a gente não conseguisse ainda atingir esse número, né? Atualmente nós temos 7 cadeiras ali, com barbeiros trabalhando nelas, e além disso, dessas posições, é o que a gente conta com todos esses a mais ali na questão da recepção, a mesa de sinuca, a própria churrasqueira, onde acaba tendo um espaço com mesas, para quando o pessoal quiser fazer algum evento, dia do noivo, dia do formando, ou algum churrasco entre amigos também a gente disponibiliza o espaço, né? E por isso toda essa metragem mesmo, né? É que acaba fugindo um pouco das outras unidades que a gente acabou abrindo posteriormente, né? Que é uma proposta um pouco diferente, que a gente também aprendeu com a própria pandemia, né? Porque o que aconteceu durante a pandemia foi que as pessoas cortavam o cabelo e já saíam, né? As restrições eram maiores, né? A gente tinha que estar com máscara, o pessoal... tudo 100% higienizado toda hora, não que não acontecesse antes, mas era com muito mais rigor, né, e frequência. Então as pessoas acabaram passando a ficar menos tempo na barbearia do que ficavam antes da pandemia. Então agora a gente está tendo uma pequena retomada dessa permanência dos clientes dentro da barbearia, né, com essa questão de que agora sim, 100%, acabou a pandemia, né, vida que segue. Então a gente está notando essa recuperada, né, essa retomada do movimento e a retomada também desses costumes lá dentro da barbearia, do pessoal ficar um pouco mais de tempo também, não só cortar o cabelo e ir embora, fazer a barba e ir embora. Geralmente, o pessoal pega e reserva, aí vocês têm... Ou ele chega e já tem uma dinâmica ali, já tem coisas acontecendo, ou então um grupo vai marcar para ir junto e vai ser atendido junto, só para entender como é que é... Tudo isso que tu falou. Tem, hoje também, para marcar horário para fazer serviço, a gente tem agendamento pelo aplicativo, pelo site, pelo Google, pelo WhatsApp, telefone. Às vezes, dependendo como sou eu que mexo no Instagram ali, eu recebo algum direct, eu já faço o agendamento para a pessoa também, mas já direciono ela também para baixar o aplicativo, que é onde ela tem mais benefícios também, né? Com o programa Fidelidade de Pontos, acesso em tempo real na nossa agenda. Um caso até curioso, a La Máfia foi a primeira barbearia na América Latina a ter um aplicativo próprio para agendamento. Então, tanto é que um dos principais barbeiros referência no país, né, o seu Elias, pegou dicas com o próprio Lucas e o Jader para implementar o aplicativo dele, pegando o know-how da La Máfia, que tinha com o aplicativo, né, da La Máfia. Então isso foi bem bacana também. E essa questão dos encontros lá é muito bacana também, porque a gente vê que às vezes sem marcar nada, o pessoal tá ali, o fulano tá sentado fazendo a barba e do lado senta alguém do lado dele para cortar o cabelo e é um dos melhores amigos dele, começa a trocar uma ideia, terminou de fazer o serviço, fica ali para tomar uma cerveja, assiste um jogo de futebol, conversa entre os barbeiros, tudo. Quando vê, tem 6 ali que estão conversando e fazendo serviço ao mesmo tempo e é algo que flui naturalmente ali dentro da barbearia, né? Que é o que a gente preza isso muito, né? Não só entre nós, equipe, que convivemos muito tempo ali juntos, que tem que ter essa convivência muito boa, mas também com os clientes, né? Que a gente acabou também, uma coisa leva a outra, né? A amizade, essa relação cliente e prestador de serviço com os nossos clientes acabou gerando uma amizade. Muitos churrascos que a gente marca vão clientes nossos lá em momentos fora de funcionamento da barbearia, né? Para confraternizar, fazer churrasco, enfim, algum evento assim. E hoje o serviço é o quê, então? É corte de cabelo, barba? Isso foi aumentando com o passar do tempo também, até porque a gente trabalha muito com aquilo que o cliente precisa e está procurando, né? A gente desenvolve em cima disso novos serviços, né, para prestar para eles.
Hoje é cabelo, barba, o combo, corte barba. Quando eu falo cabelo, é geral, né? Só máquina e tesoura, só tesoura. Pigmentação de barba. A gente faz hoje, tem muito cliente, às vezes, que tem falhas na barba. E mesmo que tenha começado a fazer algum tratamento que não começou a fazer um efeito, a pigmentação da barba é uma boa alternativa também para preencher os lugares onde tem falha e a pessoa quer usar, ficar com a barba mais bacana para algum evento, alguma festa, né? E depois aquilo sai com a água também. Então, Pigmentação Tipo uma rena na sobrancelha? Exatamente. desenha, não Ela é com um pincelzinho, né? Com água, é a base de água mesmo. Tanto é que depois, dependendo da pessoa, em 2 dias ela já tira no banho, aquilo lá já sai, né? E depois a gente tem escova progressiva, tem bastante gente que gosta de fazer progressiva lá. Depilação de nariz e orelha com cera, né? Inclusive eu fiz a minha primeira vez foi ontem, nunca tinha feito, não dói nada. Eu tava Sério, Hugo? Olha aí, todo mundo tá ouvindo, ó. Até fiz um Reels lá, não doeu nada. Foi bem tranquilo. Aguentou ali, né? Pra te dar uma ideia, eu acho que dói mais tu puxar com uma pinça um único pelo assim do que fazer a depilação com cera. Tô indicando aí, o João faz muito bem, tá? Os outros profissionais também, mas eu fiz com o João e não me arrependi, então vale a pena. Aqui o Hugo tá olhando pro Marcos, o filmmaker ali, ó, que porque é cliente, né? Carteirinha, né? E até falando em carteirinha, tem os serviços, tem mais alguma coisa para complementar? Eu ia falar, tem relaxamento capilar também, que é mais visado ao pessoal que tem cabelo com volume muito volumoso, né? Ou até black power, assim, um estilo mais afro, né? Hidratação do cabelo e da barba também. Que eu me lembro agora, que vem na minha cabeça, é bastante. Muita coisa. Decorte e barba, tem que ter um menu. É bastante. Depois a gente também faz sobrancelha. A sobrancelha a gente faz com a navalha e com a tesoura, né? Para parar a sobrancelha. Só o pezinho, também tem gente que gosta de fazer só o acabamento, para deixar sempre em dia, né? Vai umas 2 vezes por semana. Então, e com todos esses serviços que eu te falei, o pessoal às vezes gosta de montar combos, né? Que aí cada vez que ela vai, ela faz uns 3 ou 4 de uma vez só, assim. Hugo, a primeira unidade, 6 anos, né? 6 anos, completando agora em julho desse ano. E como que tu enxerga, quando tu abriu, há 6 anos atrás, como que os homens foram aderindo, né? Porque eu imagino que tenha que ter tido uma certa educação, entre aspas, aliás, criar uma consciência entre os homens, que era legal né, frequentar um ambiente assim, que era diferente das barbearias tradicionais, até por questão de machismo, né, Hugo, falando que o negócio, trazendo mais para esse lado também, do homem pensar, vou lá num negócio lá que, né, a gente sabe que existe. Então, como que foi esse implementar a barbearia na cidade com todos esses diferenciais, o público iniciar, né, conhecer a barbearia e frequentar até hoje, ou se mudou muito o público? Sim, mudou, a gente nota que mudou e ao mesmo tempo aumentou, né? E eu acho que o principal vetor, o principal condutor desse aumento aí é o próprio cliente, através do boca a boca. A gente tem muitos clientes aí que trabalham com a questão visual, estética, né? Corretores imobiliários, pessoal da área da saúde, pessoal da advocacia, enfim, diversas áreas que sempre tem que estar na régua, como se diz, né? E isso, através do boca a boca, quando eles acabam comentando com os colegas de trabalho, também faz com que o número de pessoas, né, na barbearia aumente, né, e tenham essa experiência. Então, eu considero isso como o principal, né? A questão também daquele tabu lá, quem usa barba é sujo, né, ou não sabe, para que ter barba? O cara que não cuida, né, não tem higiene, não, muito pelo contrário. O cara que tem barba tem que cuidar dela para manter ela, né, alinhada, saudável, né? Hoje tem muitos produtos que trabalham na questão não só do perfume, mas como a hidratação do pelo, cuidar dos pelos mais rebeldes, deixar eles de forma regular. Então, tudo isso aí é um trabalho em conjunto que o cliente já traz com uma necessidade quando ele chega lá e do profissional que atende ele, né? Através de argumentos ali com o serviço sendo prestado e com a linha de produtos que a gente tem, né? Porque a La Máfia também não só presta os serviços ali, mas como também trabalha com uma linha própria de produtos cosméticos, que isso também facilitou bastante ali para o cliente fidelizar ainda mais o cliente, né? Não só prestando um serviço num atendimento, né, com um nível diferenciado, mas também
ele tenha produtos para ele poder usar em casa, né? E então, além dessa parte de cosméticos, a gente também trabalha até com linha de acessórios. O cliente veste a La Mafia, né? Com bonés, camisetas, toucas. Agora chegando o inverno, vem a parte de toucas, mantas, suéteres. Então, a gente sempre tem a questão dos adesivos. Vocês já devem ter visto os adesivos da La Mafia nos carros ali. Então, e queira ou não, acaba sendo uma máfia que a gente acaba criando, entendeu? A gente brinca, bom dia mafiosos, quando postam stories, às vezes, tudo mais, e gera essa integração, né? Essa troca entre os clientes e nós, né? E eu acredito que deva ter, né, não sei se é algum tipo de fidelidade, cartãozinho e tal. E existe alguma facilidade, por exemplo, o cliente está aqui, ele está em Porto Alegre, como é que funciona essa... Porque às vezes tu pensa, tá, mas por que tem que... Porque é uma franquia, né? Daqui a pouco tem tantas outras barbearias, vão ali, abre. Qual é o diferencial, né? O que pra ti, como franqueado, tu brilhou o olho? Não, eu quero essa rede porque realmente dá valor pro cliente. Isso. Inicialmente, 5, 6 anos atrás, a gente foi com aquele popular cartãozinho fidelidade dos carimbos, a cada 10 cortes troca por um corte e tal. E a gente identificou as falhas que tinha essa modalidade. Por exemplo, o cliente às vezes perdia o cartãozinho, queria usar o cartãozinho numa outra unidade, onde o valor do corte era diferente. E às vezes o cara fez um serviço de R$15 e o outro gastou 120 e recebia o mesmo carimbo também. Então, através dessas análises que foram feitas, a gente construiu o programa Fidelidade de Pontos, que a cada real gasto em produto ou serviço equivale a 1 ponto, e esses pontos que tu vai acumulando, depois tu pode trocar por produtos e por serviços. Cashback. Exatamente. E aí no próprio aplicativo tem uma parte lá onde diz fidelidade, tu tem uma lista de benefícios com toda a relação de serviços e produtos e os respectivos pontos que tu precisa para trocar por cada um deles. Então o pessoal vai acompanhando lá. E isso vale para toda a rede. Vamos supor que por algum motivo algum cliente saiu daqui, foi morar em São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, ele pode usar os pontos dele acumulado aqui, lá e vice-versa. Facilita muito mais. Tanto é que o pessoal que descobre o aplicativo não abandona mais, né? Hoje a gente está com uma taxa aí de 75% dos agendamentos é aplicativo. Mas deve ter tido uma resistência também, assim, muito. né? Uhum. Ainda mais eu fico pensando muito no público masculino, né? Sim. Que às vezes, dependendo das novidades, às vezes é um pouco mais resistente, né? Tipo, de repente o público mais velho também. A gente fez, por exemplo, um lançamento de um dos nossos produtos, o Alure, foi todo digital. E no início a gente tava, mas né, a gente usou uma plataforma nova, um aplicativo, como que os corretores vão aderir, como que vai ser... E foi um sucesso e todo mundo usou, a gente segue com a plataforma. Fomos os primeiros na cidade a usar enquanto incorporadora e hoje está todo mundo usando. Então a gente, às vezes, também deixa de querer usar alguma coisa, alguma solução, achando que as pessoas não vão aderir. E tá aí, 75% do público usando. E tem os dois lados, né? A gente tem que estar com um cliente ali na barbearia que já vai há 6 anos e até hoje gosta de chegar na barbearia e cortar o cabelo na hora ou esperar uns minutos até um barbeiro se liberar e ser atendido ali, que simplesmente não gosta de ligar, ele gosta de chegar caminhando. São pessoas que moram ali perto, né, na região. Como também, foi interessante isso que tu falou, geralmente o homem não gosta muito dessa parte da tecnologia. Nós temos muitos clientes onde o pai e o filho cortam, ou pai e filhos cortam na barbearia, mas quem agenda é a mãe. A mãe tem o aplicativo da La Mafia no celular dela e faz o agendamento para ela, para o pai dela, o esposo e os 2 filhos, por exemplo. Então é bem bacana às vezes que a gente chega assim e tem 3, 4 gerações da mesma família para cortar o cabelo. Isso é bem bacana também. Mas é que nem tu falou, é uma questão de policiar, mostrar as vantagens que tem, né? E questão de costume, depois a pessoa acostuma, né? Então... Hoje, quem é o principal cliente de vocês? Tem um perfil assim ou é muito, muito variado? Olha, se eu for considerar assim o grosso mesmo dos clientes, assim, da maioria, de 25 a 45 anos, mais ou menos. Mas a gente atende a partir dos 4, 5 meses de idade e clientes de mais de 90 anos, assim. É bem bacana, vocês assim. têm essa adaptação, então, para o público infantil também, que às vezes tem muita dificuldade de cortar cabelo de criança, né? Então, vocês têm tudo isso... Crianças, a gente tem muito cliente com crianças, né, com necessidades especiais também. A gente atende crianças com autismo, síndrome de Down,
diversos tipos de clientes assim que a gente conseguiu gerar essa adaptabilidade aí para que flua da forma mais normal possível assim para a barbearia, para os pais e para as crianças também ali, né? Brinquedo, desenho, capas de corte de super-heróis, o próprio assento, né, que a gente coloca na cadeira para deixar a criança mais alta, para que o barbeiro possa, né, cortar de uma melhor forma também. Então, a gente sempre temos também certificados, né, para o primeiro corte ali para o bebê. A mãe gosta bastante de tirar foto ali e leva, né, porque é um certificado bem bacana. Depois dá para até enquadrar e colocar no quarto ali, porque a gente cola uma mechinha do cabelo da criança. E aí diz lá, como é que é? Certificado pequeno. Foi o dia em que, por exemplo, o Enzo se tornou pequeno grande homem, porque o slogan ali na Lamafia é o lugar para grandes homens, né? Então legal. ali se tornou-se pequeno grande homem. Joia. E uma dúvida, se todos os profissionais fazem todos os serviços? Sim, todos eles. Eles passam por um treinamento, né, antes de formar parte da equipe. É um procedimento que foi instaurado pela própria franqueadora, né? Nós temos o responsável técnico, que é o Ricardo, que está conosco desde maio, está fazendo 6 anos agora, que quando a gente fez a seleção, né, de profissionais para iniciar a primeira unidade aqui, é feito um treinamento teórico e um treinamento prático, né, para padronização de serviços e de atendimento, onde é passado para os novos barbeiros que entram na equipe, né? Hoje vocês têm em torno de quantos na equipe? São 8 barbeiros atualmente, e na nova unidade a gente vai ter espaço para mais 4. Mais 4. E já estão com as vagas preenchidas? Ainda não, a gente está na fase de entrevistas agora, né? A gente estava também precisando vagas para... Tem uma vaga em aberto para a loja do centro e uma em Camobi, mas pela entrevista que a gente fez hoje, ali já meio que já estamos encaminhando essas 2 vagas, e aí a gente parte para as novas da nova loja ali no Vita, né? Então, no Vita, o projeto é em torno de 4 profissionais. Isso, para iniciar vão ser 3. Uhum. Para iniciar vão ser 3. Tomara que a gente precise do 4º rápido, né? Porque tudo vai depender da demanda ali. Quando a gente vê que a agenda dos profissionais que atualmente estão trabalhando já não está dando conta, né? E a gente vê que está precisando dizer não para alguns clientes que estão querendo atendimento, já está na hora de colocar mais alguém, né? Porque justamente a ideia é não ter mão de obra ociosa, né? Não é bom para o próprio barbeiro que está ali também, não vai se sentir motivado, né? Então, a nossa ideia é sempre valorizar o profissional ali dentro, né? E também, ao mesmo tempo, colocar na balança que aquela equipe que a gente está tendo é capaz de atender a demanda que a gente está surgindo para a gente, né? E até a gente, né, conversou há pouco com a Débora do Habitué, né? E a gente nota que isso é muito do segmento de vocês, né? Essa parceria, esse relacionamento. Todo mundo que está ali está a fim de atender o quanto mais melhor, né? Ter as agendas cheias. Então, eu acho que o estímulo deve ser interessante, né? A equipe bastante coesa, com o mesmo objetivo, assim, né? De crescimento. É bem assim, porque quanto mais o barbeiro atende, mais o profissional atende, mais ele vai ganhar, né? Uma meritocracia pura, né? Isso que a gente gosta muito também. A gente trabalha com planos de carreira também, né? Para eles também saberem que eles vão entrar ali, não vai ser sempre aquela mesma coisa. Lógico que quanto ele mais atender, mais ele vai ganhar, mas também isso dependendo os diferenciais que ele traz para dentro da barbearia vão ser reconhecidos, né? Então isso é bacana também para o pessoal, meio que tirar o pessoal da zona de conforto, assim, né? Fazer o pessoal se puxar mais e querer até se autodescobrir mais, né? Como profissional também, para ele ter resultados melhores para ele e para a barbearia, né? Sim, por ser uma franquia, imagino que tenha todo um processo muito bem definido em relação à experiência do cliente. Como que vocês monitoram se o processo está ocorrendo como tem que ser? Como que funciona a jornada do cliente na barbearia? Uhum. A gente tem um sistema hoje que é bem completo, tá? Que é o sistema que a gente trabalha ali da própria gestão da barbearia, que é onde vão os agendamentos, a questão dos comissionamentos dos barbeiros, né? As contas a pagar, tudo um sistema bem completo ali. Hoje eu acho que esse sistema, a única coisa que não faz é emitir nota fiscal, que aí a gente ainda usa o site da prefeitura, né? Mas nesse sistema ali a gente tem taxa de retorno de clientes, taxa de abandono, ticket médio
dos clientes em determinado tipo período por barbeiro, a gente consegue ver isso aí também. Então é uma ferramenta bem detalhada, não só para avaliar o desempenho da barbearia, mas como também dos profissionais, e a gente usa muito também aquilo para premiação dos profissionais, né? Hoje quem agenda pelo aplicativo também, um dos diferenciais é a avaliação. Um cliente que fez um agendamento, saiu de lá, fechamos a ordem de serviço dele, ele vai receber uma notificação, avalie o seu atendimento. Aí ele vai ter 1, 2, 3, 4 e 5 estrelas e tem um campo de observação que é opcional, caso ele queira comentar alguma coisa, né? Positiva, negativa, né? Alguma crítica que ele queira deixar ali. Isso é bem bacana também. E essa pontuação, todo cliente que marca por ali tem que emitir ou é opcional? É opcional. É. E a taxa ele boa? vai receber, O sistema é boa? É um pouco mais, deve dar em torno de 60%. Isso é bom, A gente né? está Imagina. tentando, os próprios barbeiros trabalham isso durante o atendimento, falando para os clientes, né, que eles, primeiro vendo, né, que o cliente agendou pelo aplicativo, já comenta com ele. Eu vi que tu agendou pelo aplicativo, seria muito interessante, depois do meu atendimento, se tu pudesse avaliar, é muito bacana para a gente poder melhorar, né, trabalhar em cima do teu feedback, para trabalhar no nosso... melhorar o nível de serviço prestado, no meu atendimento também, como da barbearia, né? Até porque nós trabalhamos em cima dessas avaliações para premiações internas. Então, os barbeiros já falam isso para o cliente, isso tem feito com que o número de clientes que avaliam depois do atendimento aumentasse. Antes era menos do que 60% até, né? Então a gente aos pouquinhos vai melhorando. Só que tem muita gente que simplesmente vê a notificação. Sabe quando tu recebe uma notificação no aplicativo e tu só passa? Eu sou bem preguiçosa pra preencher esse tipo de coisa. Adoro uma pesquisa, mas eu sou a pessoa que tem preguiça. Mas se tu foi muito bem atendida, cara, tu faz questão. Onde é que eu faço pra poder deixar a avaliação? Dependendo da intimidade até que o cliente tem com o barbeiro, ele às vezes até larga uma piadinha, uma coisa engraçada. E é bacana porque a gente depois nas reuniões que a gente faz, eu gosto de ler pra eles e aí deixa mais descontraído também as reuniões que a gente tem, né? Hugo, e hoje o teu papel assim, é gestão? Como é que vocês se organizam internamente lá? Sim, tem vezes que eu fico direto na barbearia, principalmente nos períodos de férias dos gerentes, né? Até agora, pouco tempo atrás, a gente teve umas alterações na equipe e eu fiquei direto lá abrindo e fechando a barbearia. É uma rotina bem puxada no que diz respeito à carga horária, porém eu acho muito gostosa. Eu adoro ficar lá, porque eu chego às 8 da manhã, acaba saindo 8h30 da noite, mais ou menos, direto, né? Porque a gente não fecha meio-dia. E aí, mais ou menos, a rotina ali é a questão de cuidar os produtos, reposição de estoque, né? Para itens que os barbeiros utilizam no dia a dia, reposição de estoque, material de limpeza, escritório, material de venda, produtos de venda também, passar café, fazer chimarrão, conversar com o cliente, troca uma ideia, serve um chopp, atender. Eu gosto muito desse atendimento aí. E é incrível a quantidade de pessoas que a gente conhece fazendo isso, lidando com esse público que é muito heterogêneo ali dentro, né? Isso é bacana também, que a gente atende pessoas de todas as profissões que tu possa imaginar. Passam pela barbearia ali e de todas as classes sociais que tu possa conseguir imaginar também. Isso é bacana, que tu consegue concentrar tudo isso e todo mundo recebe o mesmo tipo de atendimento e nós já recebemos esse feedback bem bacana em relação a eles, né? Devido a isso, né? Então, mais ou menos essa rotina é a gestão dos números, né? Trabalhar com fornecedores, contabilidade, bancos, toda essa parte comigo também, que não necessariamente aí eu preciso estar lá dentro, né, da barbearia, eu consigo fazer de fora, né? E é mais ou menos isso, assim, a questão da agenda, né? A pessoa lida com a agenda, tu lida com os clientes que chegam, clientes que já têm agendamento e pessoas que querem marcar na hora também, né? Então, tem os dias que é um pouco mais corrido, quando tem dia do noivo também, que aí tu tem que dar uma atenção maior aos convidados, né? Leva bebida, traz bebida, limpa aqui, às vezes acaba sujando uma coisinha. Já teve noiva querendo que a gente acabasse ali, porque tava com medo que o noivo não fosse chegar no casamento. Ai, meu Deus, pedido de solteira na La Máfia é meio perigoso. Então, é bem engraçado, assim. Bem bacana, bem corrido, mas é muito bom. Então, hoje tu satisfez a tua vontade de empreender? Muito. E conta hoje eu trabalho o dobro do que eu Tem alguma mulher antes, na equipe? mas sou mais feliz. Hugo. Tem. A gente tem em Camobi, tem a Laura, ela é barbeira. Que legal. Ela está um pouco mais de 2 meses conosco, excelente profissional, gostamos muito dela como pessoa também. A gente está feliz de ver ela feliz também, né? No início ali em Camobi a gente teve uma rotatividade
alta de barbeiros ali, questões de logística, enfim, vários pontos ali que a gente não acabou fechando, mas agora, com essa entrevista até que a gente fez hoje, eu acho que a gente vai acabar montando uma equipe que é para ficar mesmo e engrenar, né? Até porque a gente hoje tem 2 profissionais lá, mas tem capacidade para 4, né? E Camobi, queira ou não, é uma cidade, é outra cidade, né? Aqui, então, a gente tem um público grande lá de estudantes, né? A gente trabalha com descontos e convênios ali com a região de Camobi também, isso é bacana. O bairrismo lá é bem forte também, né? Então, tem muita gente de Camobi que gosta de fazer tudo em Camobi, né? Abre mão de fazer aqui para fazer lá. Então, isso é bacana a gente valorizar também, né? As outras empresas que têm convênio conosco lá, e a gente faz essa troca, é bem legal, né? Com empresas de academias, box de crossfit, restaurantes. Que bacana essas né? collabs que muito vocês vão fazer ali no Vita também, né? Também, Sem dúvida. sem dúvida. E ali possivelmente devem ter já clientes de vocês que trabalham ao redor, que vão frequentar muito a área e às vezes não vão ir na unidade de Camobi ou não vão ir ali no Bonfim. Mas também muita gente nova, né? E muita gente da região, que assim como eu acho que Camobi é um local à parte, né? Dentro de Santa Maria, essa região no entorno do Caridade ali, né? É uma outra população, né? A gente brinca, é uma cidade dentro de Santa Maria, assim. Então, eu acho que vocês já vão pensando nas novas posições lá, porque vai ser pouco Pois aí. é o que o pessoal comenta conosco também, né? E queira ou não, por exemplo, o meu sócio, o Rafael, lá de Camobi, ele percebe isso, porque ele faz academia lá, também já para aumentar esse vínculo com as pessoas, né? Para mostrar, temos uma barbearia, fica em tal lugar, entrega um cartão de visita, né? Um panfleto. E ele mesmo conta que muitas pessoas não conheciam a marca ainda, né? E a gente percebe isso até com força aqui no centro, uma unidade que está para fazer 6 anos agora, e até hoje não tem um santo dia que não entre um cliente novo que diga, não conhecia vocês, faz pouco que abriram e tal. Então isso é bacana. Então imagina num lugar mais ainda assim que não tem a presença da marca, né? Então a gente está entrando ali não só para adquirir esses novos clientes, mas como também fortalecer, né, a marca que já tem presença na cidade, né? Então vai ser um desafio bem bacana ali. Não, e o que a gente sempre fala, né, Hugo, ali na região do Vita é como se fosse, para além de Santa Maria, na verdade, né? Todo o público que vem na região centro-oeste, principalmente para consultas, para aquele polo de saúde mesmo, né? Tu atende um raio aí de mais de 1 milhão de pessoas. Então é um número bastante expressivo e é um público que muitas vezes nem anda muito pelo centro, não anda em outras regiões da cidade, senão aquela. Então tu imagina, pro casal vai ser perfeito também, né? Imagina a esposa vai fazer uma escova no Habitué e o marido vai ali fazer a barba. O homem não acha nem ruim esse tempo de espera, que muitas vezes acaba, não vou esperar a esposa sair do salão. E agora os dois poderem fazer um serviço, otimizar um tempo entre uma consulta, né, e alguma outra coisa, vem alguma atividade. muitas famílias, né, para fazer uma consulta. Daí veio o casal, aí o marido tem que esperar a esposa, ele pode estar na barbearia, ele pode estar fazendo um procedimento, fica ali. Tá com o filho, dependendo, já os dois fazem serviço também. Exato. E tem a questão do estacionamento, ajuda muito ali, né? Até porque a gente está falando numa região que já é meio complicado, né? Na questão do estacionamento em si, se for contar com o estacionamento da rua, mas ali não, né? Um estacionamento próprio, coberto, né? Uma facilidade. Tudo seguro, né? Isso é muito bom. Não, a gente brinca que agora tem o corredor da saúde e beleza lá no Vita, porque vai ser vocês e Habitué próximos, né? Então vai ter essa dinâmica, que tá próximo da praça de alimentação também, daqui a pouco tá ali, já faz um happy hour com os amigos. Eu acho que tem tudo para dar certo, né? O pessoal ficou super empolgado aí quando soube do fechamento com vocês, porque e a região ali, não sei se tem uma barbearia próxima, inclusive, né? Pelo que eu passei por ali, dei uma caminhada ali, tem mais pro lado do acampamento, né? Mais pro lado bem centro mesmo ali, né? Mas que já fica região, longe pra pessoa, que a gente costuma falar muito, né? Minha família é do interior mesmo, e a gente passou por questões de saúde recentemente na família. A pessoa que vem de fora e vem acompanhar alguém no hospital, por exemplo, tu quer usar serviço ali, tu não quer se deslocar, tu não tem nem tempo para isso, tu quer fazer tudo ali. Então, hoje a gente tem operação de gastronomia no Vita, tu poder tomar um bom café, tu poder fazer tudo ali, ainda fazer algum serviço de beleza, porque
Claro, muitas pessoas vão conseguir agendar com bastante tempo, né? E tudo mais, mas tem gente que é aquela correria, ou tá ali na cidade só hoje. Hoje que tá em Santa Maria, minha consulta é tal hora, vou aproveitar para otimizar o tempo e agendar, daí corta o cabelo de manhã, vai no médico depois. Poder fazer tudo isso, né? Aproveitar. Uma curiosidade, em média, quanto tempo assim demora um corte e barba? 1 hora, cabelo e barba. Cabelo e barba. É, só a barba meia hora e só o cabelo meia hora. Mas isso é uma média, né? Não, só Mas geralmente é no tempo máximo. É um tempo da escova e mão dá tranquilo. Tipo, a mulher tá fazendo a escova, né? Dá bem... Não, e às vezes isso, a médico atrasou, né? Vou ter que ficar aqui esperando no prédio, enfim. Sim. Então, em vez de ficar na sala de espera do médico, já aproveita, vai ali, meia horinha, resolve a barba da semana. E é um desafio bem interessante que a gente vai ter ali, né? Porque as outras 2 lojas, tanto a de Camobi quanto a do Bonfim, a gente tem a exposição para rua, fachada, e ali não, né? Então vai ser um trabalho bem forte de marketing que a gente vai ter que fazer, né? Tráfego pago, posts patrocinados, enfim, pensar em várias formas aí de reels para trazer e mostrar onde fica, fazer aquele caminho para o pessoal chegar lá dentro, né? Não, vai ser um desafio bacana ali, sim, coisa, exato, né? exato. E foi o que a gente estava conversando antes, né? A sinergia que está se criando ali entre as operações é bacana, porque como é um mix muito complementar, e esse foi um cuidado que foi, né, tido desde o início, assim, tá, mas qual é o mix, quem é que vai estar? Porque a gente quer atender aquela pessoa em tudo, né? E agora completou com cabelo masculino, porque a gente já tá com o salão feminino, a gente, não, agora tá redondo, porque é bem isso. E aí a empresa que tá ali, que vende, que tem o cafezinho, tem o outro que tem a loja de artigos de decoração, de vestuário. Todo mundo vai se retroalimentando com os mesmos tem clientes, infantil, né? também embaixo ali, né? Uma A loja Falfal, com... Isso, bem bonita ficou a loja ali. De brinquedos infantis, né? Eles são outros, assim, que estavam em Camobi, né? No centro comercial. Tá. Que várias pessoas que estão aqui, tipo, nunca... Eu nunca tinha visto. Ninguém nunca tinha... E tu Bem vê, como vocês, você tá dizendo, Camobi é outra negócio cidade. E vocês têm negócio em Camobi, né? Então... e é aquilo também, quando o teu foco não é esse, tem coisas que a gente não enxerga na frente, né? Tipo assim, eu enxergo lojas de artigos infantis ultimamente, antes eu nem sabia que existia. Né? Então a gente começa a ver, e a questão da barbearia ali vai ser isso, o pessoal vai se indicando, né? Criar ações com os prédios vizinhos, tem um monte de clínica, né? Um monte de profissional trabalhando. Convênios. Muita coisa. Acho que a gente quer chamar muito também com o estacionamento gratuito, né? A gente está viabilizando ali uma parceria com o estacionamento para cliente da La Máfia. Até, se eu não me engano, o Verdito também já está, já né, tem o convênio. Esse convênio, a gente também Divina também. Então está fechando praticamente para todas as lojas ali. E justamente porque faz uma diferença no valor final do serviço, se a pessoa for pensar assim, mas se eu for lá, vou ter que pagar tanto para o corte, mas tanto para o estacionamento. Não. Já a pessoa nem vai ter que se preocupar com isso aí, né? Não, e a comodidade, a gente que tem o estacionamento coberto ali no Vita, né? Então, a pessoa que... A gente falou muito sobre isso com a Débora, principalmente falando de nós mulheres, né? Sim. Que o homem, se sair com o cabelo cortado, impecável da barbearia e molhar, o sofrimento dele vai ser 0 perto do nosso depois de uma escova. Sim. Então, tu poder fazer o cabelo, tu não sair belíssima, escovada num dia de chuva em Santa Maria, é fantástico. É bem diferente dependendo da localização, né, do ponto do negócio. Então, o estacionamento ele vem agregar muito nesse sentido. Tu poder fazer o serviço, ficar num lugar confortável, né? Hugo, que eu ia te perguntar sobre a recorrência. Como é que funciona? De quanto em quanto tempo o homem vai fazer cabelo e barba? Aí a gente tem vários perfis, né, de clientes. Geralmente o pessoal que cuida da barba é semanal, né? A barba semanal... questão do cabelo, a maioria é mensal, mas tem muita gente agora que antes cortava mensal e começou a cortar de 20 em 20 ou 15 em 15 dias. Tá? Tem a questão do pacote, tu também comentou, faz com que o pessoal tenha um desconto por adquirir o pacote, a única condição é que tenha uma frequência um pouquinho maior, né, que passa a ser aí de 15 em 15 ou 20 em 20 dias. O nosso pacote acaba sendo de 20 em 20 dias, né? São pacotes com 4 serviços que a pessoa tem para usar dentro de 60 dias, porém ela já usa o primeiro serviço no dia que ela adquire o pacote. Então, a partir dali, ela tem 60 dias para fazer mais 3 serviços daquele intervalo de 20 em 20, né?
Mas como também tem clientes que demoram mais do que um mês, né? Mas a média é essa, barba semanal, máximo de 10 em 10 dias, e o cabelo acaba sendo 15 em 15, máximo um mês, mais ou menos assim. Vocês têm vale presente, essas Tem. coisas assim? Tem? Tem um vale presente bem bacana, que às vezes o pessoal ou coloca, já descreve no vale presente o que a pessoa está presenteando, né? Tô te presenteando com um corte barba, ou tô te presenteando com um vale de R$100 para tu poder usar da forma que tu quiser dentro da barbearia, com produto e serviço, ou só produto ou só serviço. Então tem Isso esse a vale, gente, sim. conversando com o pessoal ao redor, e tem muita gente, ele tem o consultório, tem o aniversário do fulano. Aí vai dar o quê, né? Aí já tá mais uma dica, pode dar. Não, presente é uma carência muito... Era uma carência muito grande na região, né? A Bendita mesmo, com as semijoias. Uma mãe ganhou um bebê ali no hospital, tu quer fazer um agrado, tu leva. Alguém tá saindo. Tu não tinha nada, né, desse tipo. A mesma coisa Falfal com a roupinha de bebê. Levar pra uma criança. Essa parte de presentes era algo que a gente não tinha muito, né? Isso é sem legal falar de na divulgar gastronomia. nos consultórios verdade. ali. Era bem O limitado. presente é bem interessante mesmo. Para divulgar bem Não, bacana. e além do vale presente, também tem umas embalagens já prontas como para presente, né? Para colocar algum produto, algum boné, algum perfume, balme para barba, pós-barba, shampoo, cera para cabelo, gel, enfim, tem bastante coisa. Kate, quando tiver em dúvida do que dá pro Marcos de presente, agora tem toda a lojinha da La Máfia aqui, a gente tá por dentro de tudo, né? Não, a gente vai aprendendo aí. Hugo, agora nos conta se a gente, né, foi direto para o negócio em si, mas a gente nos conta um pouquinho da tua história, né? Sim. A gente sabe que a gente pode começar a falar em espanhol agora, ou troca para português e vai ser outra pessoa. Hablamos um pouquinho em espanhol, depois seguimos em português. Aí, ó, seguimos no Jesus. português. A gente só fala, olá, que tal? Olá, que tal? Tá tudo bem, tudo bem. Né, mas conta um pouquinho da tua história, né? E como é que tu chegou até a La Máfia. A gente já viu que foi num momento de troca de carreira, enfim. Mas... eu nasci em Quaraí, né, na fronteira ali com o Uruguai, mas desde cedo já estudava e fazia tudo no Uruguai, né? Porque meu pai é uruguaio e minha mãe é brasileira. Então, desde que nós nascemos, eu e minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs gêmeas, elas têm 30. Meu pai e minha mãe criaram a gente conversando ao mesmo tempo em espanhol e português. Minha mãe falava conosco em português e meu pai falava conosco em espanhol. Quem olhava de fora achava que a gente era maluco, né? Imagina, metade de uma frase falando de um jeito, da outra do outro. Era engraçado para quem olhava de fora, mas acabou fazendo com que a gente ficasse com as 2 línguas nativas. Isso foi muito bom. Né? Isso por quanto, curiosidade, por quanto tempo eu li? Acho que foi até uns 8 anos, mais ou menos, assim. Na verdade, até hoje, né? Quando eu converso com a minha mãe só é português, e quando eu converso com meu pai só é espanhol. Não, e teu português é perfeito, eu ia dizer, estranho. Era engraçado que na época que meus pais eram casados, até os meus 16 anos, era assim sempre. Né? E entre eles também. Eles, meu pai falava espanhol e minha mãe falava em português. Ela não abria mão do português. Mas sabe falar espanhol, né? Sim. É professora, inclusive, de espanhol. E o meu pai sabe falar em português também, mas tu percebe o sotaque, né? Dos dois. Tu percebe o sotaque da minha mãe, que é brasileira, e tu percebe o sotaque do meu pai, que é uruguaio. Mas, e aí fiquei na fronteira até os 18, morando do lado uruguaio, sempre estudando do lado uruguaio. E na hora de escolher o que eu queria fazer na faculdade, né? Eu queria ficar no Uruguai por questão das amizades, mas meu pai e minha mãe me fizeram escolher o Brasil em função da crise que estava passando lá Uruguai e Argentina naquela época, lá início dos anos 2000. E aí eu acabei vindo para Santa Maria. Com 18 anos, a única coisa que eu sabia era falar em português, mas não sabia escrever, não sabia história, geografia, nada. Aí eu entrei no cursinho aqui. O peixe fora d'água. Muito, não conheci ninguém. Não conhecia ninguém, na verdade, para não dizer que eu não conhecia ninguém, conhecia 1 ou 2 pessoas que eu conhecia de vista de Quaraí. E aí fiz cursinho, naquela época eu queria medicina, imagina, nada a ver. Fiz 3 anos de cursinho para medicina. Por que escolha de Santa Maria? Tinha algum... Porque era o ponto de referência para quem ia fazer vestibular para entrar ensino mesmo. Conhece a Liege? Olmos? Não. Peraí. É curso? É? Não, a Liege é uma pessoa de lá que ela... Liege... Olmos. Mas elas vieram estudar aqui, não, porque a Liege ela é super blogueira e mora eu para nome sou péssimo, mas Miami, uma boa memória visual, talvez vendo uma foto, talvez eu conheça. Porque são pessoas, poucas pessoas, e ela, eles vieram a família toda para estudar aqui, e hoje ela, enfim, trabalha. Eu tinha como referência, assim, dos conhecidos,
vai fazer cursinho e vai para Santa Maria. É. Né? Uma cidade conhecida pelo vestibular e tudo mais, que por sinal tá voltando agora aí para nós, é muito bom, né? Pro comércio e tudo, enfim. Sim. E pela localização geográfica, eu acho que, né, Também não era meio muito longe. do caminho, digamos assim. 300 e poucos quilômetros ali, 330, se eu não me engano, aproximadamente. E aí acabei vindo para cá, acabei conhecendo muita gente, foi muito bom. Não considero esses 3 anos perdido, porque eu até passei para medicina na Unisc, em Santa Cruz, mas não cheguei a cursar, era muito caro também. E aí, quando eu terminei de fazer os vestibulares ali no último ano, o meu pai me perguntou, tu quer mesmo medicina? Aí eu disse, não, eu quero, né? E aí ele disse, não, vou fazer o seguinte, vou fazer com que tu vá num plantão com um amigo meu que é médico, ele vai te prestar um jaleco, tu vai com ele, fica quietinho, não fala nada, fica do lado pra tu ver na prática, né? Se tu vai gostar ou não. Fiquei 1, 2 horas e comecei a passar mal. Não era pra mim, sangue até hoje. Minha esposa, ela dá risada, ela corta o dedo e eu já fico mais nervoso que ela, eu acho. Então, assim, não era pra mim nesse sentido. Eu falei, não, pera. E aí eu comecei por descarte, o que eu ia gostar. Só que uma coisa que eu não aguentava mais era cursinho. Então, eu entrei na PUC pelo vestibular complementar para administração. Porque aí eu, por descarte, cheguei ao que eu gostava, mais ou menos, do que o meu pai fazia, né? Comércio exterior, fala mais uma língua, né? Eu também estudava inglês, tinha estudado muito inglês por 7 anos, tinha finalizado todo o curso de inglês, já tinha um inglês bem fluente. E aí eu digo, não, vou para a área do comércio exterior, negócio, administração e tal. E aí consegui entrar na administração, porque se eu tivesse tentado, né, esperado, uma pena naquele ano, eu não tinha 2 opções de vestibular durante o ano, né? Era só no final do ano para fazer isso, não era agora. Se não me engano, agora vai ter no inverno também aqui, né? No FSM. Não sei se vai ter, mas enfim, eu tinha que esperar mais um ano para entrar na federal, que eu sabia que eu tinha condições, porque eu chegava no ponto de corte aqui, pela quantidade que eu tinha que estudar e acertar para passar em medicina, né? Só que não era o suficiente para medicina, mas para os outros cursos dava. Mas eu falei, não aguento mais cursinho. Vou lá na PUC, ajuda da minha avó para pagar a universidade. Fui, passei, fiz e me encontrei na administração por descarte mesmo, porque eu vi que não gostava mais, porque eu tinha fantasiado medicina porque eu era bom em biologia e química. Mas e o resto, né? E o tratar com as pessoas e lidar com as pessoas e ver sangue, fratura exposta, 2 da manhã acordando, vai numa operação, uma coisa, não é para mim. E aí eu acabei fazendo administração, aí eu fiz em Porto Alegre, né? Comecei em Uruguaiana ali os primeiros 2 anos, morando com a minha avó, que tinha PUC naquela época lá, morava na casa da minha avó, fazia lá, e aí fiz transferência para a PUC de Porto Alegre. Aí foi quando eu conheci a Rosana, depois de finalizar o meu curso, a gente se conheceu, e aí eu fiz MBA em marketing, com ênfase em empreendedorismo, foi o que despertou ainda mais a questão de querer empreender também, né? Mas já vinha da minha casa mesmo, essa questão de meu pai assumindo empresa familiar, né? Trabalhando, né, com a própria empresa, foi que fez com que eu quisesse empreender. Em que área que teu pai trabalhava? Meu pai tem uma empresa de logística e transporte, ali tanto do lado uruguaio quanto brasileiro, né? Em Quaraí, Artigas, ali. Eu até trabalhei um tempo com ele também. E a tua mãe mora... Minha mãe mora em Porto Alegre. Mora em Porto Alegre. Minha mãe mora em Porto Alegre. Pedagoga, professora também. E aí tu tava em... daí que tu... Quando é que tu resolveu aí? Aí eu saí daqui, né? Fiquei 2 anos em Uruguaiana e depois fiz transferência para Porto Alegre. E aí fiquei em Porto Alegre até 2016. Que aí foi que eu terminei a administração, fiz o MBA. E aí, nesse tempo, no final do MBA, que eu virei cliente da La Máfia. E aí, nesse entretempo, eu trabalhei na Dell por um tempo. Depois eu saí e fui para a Aman, que é uma empresa suíça ali em Gravataí também. Todas essas empresas que eu tentava usar meu espanhol e inglês também, né? Que já era um diferencial e tal. Mas eu vi que estava muito demorado, assim, na questão do crescimento, né, na empresa. E muita promessa e na hora me prometiam 2x e me entregavam X só. Então, isso aí atrelado à questão de que eu queria ter o meu negócio, né? Junto a essa insatisfação ali dentro, eu tive um empurrãozinho do meu pai, que foi o que fez girar a chave, assim, não, vamos tocar isso aí. Que aí eu mostrei para ele os números, né, da La Máfia, como é que funcionava, ele disse, não, vamos fazer acontecer. Aí, por que Santa Maria? Porque eu já tinha morado aqui e porque eu ia ficar mais perto também da fronteira, né?
mais perto de Uruguaiana, onde eu tenho a minha filha que mora lá, mais velha, a Beatriz, e do meu pai, e ao mesmo tempo não muito longe da minha mãe, que queira ou não, de Porto Alegre aqui, 300 quilômetros também, né? E pelo fato de eu já ter morado aqui 3 anos, já conhecia muita gente, conhecia a cidade, não tinha uma La Mafia aqui ainda. Eu, nos últimos 2 meses de trabalho lá em Porto Alegre, antes de sair da empresa, eu estava fazendo cliente oculto aqui nas barbearias que já existiam na cidade, meio que fazer uma pesquisa de mercado. Nada mais estava aplicando o que eu estudei também, né? Então isso foi muito bom para eu também não chegar e dar um tiro no escuro, né? Enfim, gastar uma grana e acabar dando errado. Então eu tinha que meio que apresentar algo mais sólido pro meu pai, que ia me dar um empurrão inicial ali, né? Pra gente poder concretizar a ideia, né? Aí a Rosana abraçou junto comigo a causa também, não estava feliz no trabalho dela lá. E aí a gente acabou se mudando de Porto Alegre para cá, final de 2016. E aí no primeiro semestre de 2017 a gente achou o ponto aqui, montou a equipe inicial e daí só foi, né? A Rosana no início trabalhava junto contigo na La Mafia? Ela participou em toda a questão da obra ali comigo, me ajudava na correria, no dia a dia. Só que naquela época ali, a La Mafia já tinha começado a ter uma equipe interna de marketing e tudo mais, e a Rosana em relações públicas, ela até queria prestar, né, um serviço para essa parte, mas como a franqueadora já contava com isso, ela meio que começou a se achar na parte dela aqui, trabalhou um tempo, né, na revista interativa aqui também, e depois que ela descobriu a paixão dela dentro da gastronomia, né, doce, que aí ela foi pro lado da confeitaria, né, que aí eu entrei só mais na parte dos bastidores e é ela que é a cara dela aí, a parte mais da mão na massa, literalmente ali, né. Que legal. E agora como é que estão os planos, assim, é o Vita? Tem algum plano para futuro, né, como é que... Como eu disse, assim, a gente agora, a questão do Vita é meio que para fortalecer ainda mais e abocanhar uma clientela que ainda não nos conhece, né, e que existe. Vocês mesmos estavam comentando aí a quantidade de milhares de pessoas que circulam ali no dia a dia, pessoas que não são só da cidade, né, mas como também acabam precisando vir de fora por essas questões de saúde também. Então, para nós vai ser um desafio bem, bem bacana. Então, agora o foco é essa nova unidade, Camobi, fortalecer ainda mais a região de Camobi também, montar uma equipe sólida e fazer com que cresça. E a unidade do centro, cada vez mais, deixar ela cada vez mais polida também e continuar crescendo por enquanto agora focar nessas 3 aí, até porque não tem braço para mais, né? Então acho que para se dedicar e fazer bem feito, né? Depois quando tiver uma equipe mais consolidada, a gente poder pensar talvez em alguma outra unidade até dentro da cidade, porque queira ou não, Santa Maria é grande, né? Pega a própria Teneves ali, é outro Camobi, entre aspas, ali, né? É independente, se tu for ver, muita gente lá não precisa nem vir para cá, né? Como acontece com Camobi também, acabam fazendo tudo lá. E eu acho que o público masculino é um pouco diferente nesse sentido, né? Acho que ele tenta resolver as coisas perto de onde ele tá, né? Tem aquela coisa da praticidade do homem. A mulher já não, se ela se fidelizou numa manicure, se ela mudar de cidade, tu vai atrás. Quase isso, né? Não, a Rosana, ela corta o cabelo só em Porto Alegre ultimamente, assim, para corte, né? Outros procedimentos ela acaba fazendo aqui, mas ela tentou vários aqui, não se achou, então quando vai para lá é o corte de cabelo dela. Então, acho que realmente o homem, tu tem que pensar na região que tu tá ali, porque a população que estiver ao redor é que vai... O homem é mais impaciente, eu acho, nesse sentido, assim, não quer esperar, assim, tá ali, vai, corta e depois vê. Eu sei pelo pai. Se o pai chegar lá, tipo, o pai veio... Parece que eu tô imaginando a persona, assim, o pai vai fazer um exame aqui, vai entrar na máfia. Posso cortar agora? Não dá. Não, assim, então tá, nem volta. Tipo, agora se tiver um barbeiro ali, já de prontidão, já mas consegue credo. na hora. Tem alguns que tu, às vezes, tu diz assim, 10 minutinhos, o barbeiro já se libera e te chama. Não precisava agora, tchau. 10 minutos. O pai é essa pessoa. E é assim, não querem 10 minutos. Hugo, em relação ao projeto do Vita... o que as pessoas podem esperar, o que vai ter de serviço, o próprio projeto, o que tu tem assim de diferencial para apresentar aí pro pessoal? Tá, então um spoiler mais ou menos que eu já sei o que vai ter, né? Além das 4 cadeiras ali, 4 posições de atendimento que a gente vai ter, todos os serviços que a gente já realiza nas outras unidades da La Mafia na cidade vão ser feitos também no Vita, tá? Vai ter cerveja, vai ter refrigerante, suco, água, o café que sempre tem, TVs com jogos
ao vivo rolando. Videogame vai ter também, para quem quiser esperar jogando um videogame ali, ou ficar, depois que cortar o cabelo ou fazer a barba, ficar também jogando ali. E as mesmas ferramentas para agendamento, vão contar também com elas, é todo um sistema integrado. Clientes que já são clientes nas outras unidades, não só de Santa Maria, mas como também Brasil afora, Rio Grande do Sul afora, vão conseguir agendar normalmente. Tá? Então... E a gente vai trabalhar em conjunto aí com as outras empresas para que todo mundo cresça junto, né? Um ajudando o outro ali. Eu gostei quando tu falaste nas nossas perguntas iniciais lá, que não sei o que era vital, era que funcionar todas as empresas, que esse grupo, né, fazer tudo isso dar certo, é vital, porque é vital, entendeu? Sim. Vital para o funcionamento, acho vital, que eu falei. É isso aí. A barbearia vai ser, né, mais um item vital para o funcionamento do Vita aí, né? Com certeza. A gente vai chegar com tudo ali. Que joia. Não, a gente está super agradecida, assim, né? De entender um pouco mais também, né? Do que é uma barbearia, esse boom de empresas que a gente vê, né? Não, o Jean vai ser público, né? Um dia o Jean tava assim, lá no Vita Club, o Jean... Pode cortar meu cabelo, onde é que eu podia cortar? Aqui tipo, pertinho, 5 minutos. Não, foi engraçado até, né? Não, agora vai ter a LaMafia, né? Você falou esse monte de produto e coisa ontem, eu disse, a gente tem que botar vamos ver um hidratante, alguma coisa assim. Usa os meus, não dá, né? Não é bem assim. Não é a mesma coisa. Legal. Não, acho que vai ser ótimo e te agradecer, né, Hugo, né, a gente sabe que agora todo mundo que está nessa finaleira de obras e vocês já começaram a mexer lá. A gente vai começar. Vai começar. Logo, e estamos contra relógio aí. Previsão de mês e meio, mais ou menos, Vamos ver. Estamos montando uma equipe para entregar nesse prazo aí. Que show, que show. E, então tá, mais uma vez te agradecer, né? Agradecer a todo mundo que tem nos escutado aí, porque é legal a gente conhecer os empreendedores, né? Que estão aí na nossa cidade, entregando produtos, serviços, né? Que realmente é para dar esse bem-estar, é o propósito do Vita Center, é isso, é trazer vida, é trazer qualidade, né, para todo mundo da região, para a cidade, para quem vem nos visitar, né, tornar Santa Maria cada vez mais receptiva às pessoas que usufruem dela, né, então a gente fica muito contente quando essas marcas de peso, né, que a gente estão acreditando nessa ideia junto conosco e com certeza vai ser sucesso. Com certeza. Trazer para o pessoal aí uma experiência bem diferente, né? Em conjunto aí com todos os outros empreendimentos que vão abrir e os que já estão em funcionamento também. Isso aí. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Obrigada por quem tem nos acompanhado. Compartilhem esse podcast e nos aguardem que logo teremos outros. Até mais. Tchau, tchau.